Uma boa noite a todos, no caminho da luz, na nossa casa, aqueles que estão ouvindo as palestras pelo YouTube, pelo Instagram. Sintam-se abraçados, uma vez que a gente não pode fisicamente abraçá-los a todos, porque não nos encontramos na casa espírita, não possamos estar juntos fisicamente, não quer dizer que não estejamos unidos em pensamento. Assim como a corrente espiritual da nossa casa sempre se encontra junto a nós, nos auxiliando, nos inspirando nos momentos das dificuldades, mas também esperando que nós façamos a nossa parte, especialmente nesse momento que nós nos encontramos de pandemia, da proliferação de um vírus que se espalha pelo mundo, e nós nos perguntamos por que isso ocorre. Nós podemos lembrar que Emmanuel, através de Chico, na Fazenda Modelo, durante o Evangelho do Lar que ocorria com a família do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe de Chico, diz que os vírus, as bactérias, as doenças são consequências das emanações maléficas emitidas no planeta. Ou seja, nós, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos desequilibrados, possibilitamos então a proliferação desses vírus, dessas bactérias, dessas doenças. Porque o pensamento tanto é uma força criativa, construtiva, benéfica, quanto pode provocar também desequilíbrio orgânico e desequilíbrio psíquico. Todo pensamento emanado, então, soma-se entre a população que aqui habita, que ainda é de espíritos que possuem muitas dívidas, muitas dificuldades, e em determinados momentos do planeta, essas vibrações atingem determinados graus que possibilitam a formação dessas doenças. Naturalmente, nós temos os médicos, nós temos os cientistas, nós temos toda a condição de higiene, de proteção, de biossegurança para nos defendermos. Mas o melhor remédio para combater qualquer doença é vibrar positivamente. O melhor remédio para combater a pandemia é a fé. O melhor remédio para combater a pandemia é manter-se equilibrado, fazendo a nossa parte, vibrando positivamente para lutar contra essas vibrações maléficas, mudando ou auxiliando na mudança da psicosfera do nosso planeta. À medida que a gente vibra positivamente, a gente não agride as nossas células com pensamentos desequilibrados. Hoje a ciência prova que o nosso pensamento negativo gera doenças físicas, mas também nós contribuímos para todos ou para com todos aqueles que habitam a nossa casa, o nosso edifício, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta como um todo. Então, todos nós somos responsáveis pela criação das doenças e somos responsáveis também, ou temos a possibilidade de acabar com elas na medida que nós vibramos positivamente. Porque vibrar positivamente não é só o pensamento, é agir também positivamente. Quando a gente age positivamente, a gente acelera o processo de cura físico e mental. E na noite de hoje a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre o livro Céu e Inferno, a quarta obra da codificação de Kardec, lançada em 8 de agosto de 1865, e no capítulo 7 da primeira parte nós encontramos uma parte maravilhosa, que eu gosto muito e sempre nos nossos grupos de estudo a gente procura ler todos eles e discutir, porque ali nós vamos encontrar um código de leis, ou Código Penal da Vida Futura, como Kardec então relaciona, nós vamos compreender um pouco mais das leis aplicadas à nossa encarnação.
nós vamos entender um pouco mais por que nós nos encontramos em determinadas situações e nós podemos compreender também que à medida que nós mudamos a forma de viver, mudamos o nosso comportamento, mudamos os nossos sentimentos para o lado melhor, nós iremos na próxima encarnação e já nessa sofrer consequências positivas que podem aliviar algumas expiações do passado. Allan Kardec vai nos dizer no item 16 que nós, para nos reajustarmos à justiça divina, nós precisamos passar por 3 passos. O primeiro é o do arrependimento, o segundo é o da expiação e o terceiro é o da reparação. Há muita confusão, às vezes, a gente escuta sobre o entendimento de expiação e reparação. Kardec começa, então, no item 16, falando sobre o arrependimento. O arrependimento ocorre no plano espiritual quando nós desencarnamos ou nessa encarnação, em que nós, então, nos arrependemos de algo que tenhamos feito ou de algo que deveríamos ter feito e não fizemos, e nós decidimos, então, por uma nova atitude, por uma nova forma de viver. Decidimos que na próxima encarnação, se estamos no plano espiritual, iremos fazer diferente. Nós compreendemos que aquilo que nós fizemos, que os equívocos ou que deixamos de fazer, foram negativos no nosso processo evolutivo. E decidimos então fazer diferente. E aí nós vamos ter então o segundo passo, que é a expiação. O que é expiação? A expiação é uma condição natural das nossas imperfeições. De acordo com a natureza, o tempo, a forma das nossas inferioridades, dos nossos equívocos, nós teremos uma consequência natural, que se chama a expiação, que pode se dar fisicamente ou psiquicamente, através das nossas doenças, nossas dificuldades orgânicas, das nossas dificuldades psicológicas, das lutas que nós travamos conosco mesmo, porque muitas vezes a gente entende expiação somente com uma dor física, ou a gente pensa que o nosso familiar, o nosso filho, alguém que esteja com uma doença, seja uma expiação nossa, mas não. A expiação é intransferível, é individual do espírito. Nós expiamos os nossos erros. Há uma passagem no Evangelho em que os apóstolos perguntam a Jesus se os pais haviam pecado ou ele havia pecado porque ele se encontrava cego. E Jesus responde, naquele caso, que não era ele nem os pais, que ele veio para demonstrar. Ele veio, na realidade, com uma missão de demonstrar a grandeza de Deus. Mas retomando o assunto, então, a expiação é uma consequência natural das imperfeições, que nós iremos passar na encarnação futura ou já nessa encarnação durante a nossa vida, com uma consequência natural das nossas escolhas equivocadas. Esse é o segundo passo. Esse não tem escapatória. O arrependimento é necessário. O segundo é a expiação, que é natural. Querendo ou não, a gente vai ter que passar por ele. Mas tem o terceiro passo que é muito importante, que é o da reparação. Reparar o erro, então, não é expiar. Reparar, como nos diz Kardec no item 16, é fazer todo o bem que a gente pode para o mal que a gente praticou. Todo o bem que a gente pode para o bem que a gente não praticou. Então, ele vai nos falar sobre o arrependimento, sobre a expiação e sobre a reparação. Passar por uma doença somente não significa que nós estejamos reparando. O que vai determinar se nós estamos reparando é a forma como nós vamos passar por aquela doença. Passar por um problema mental, passar por uma depressão,
passar por crises que nós possuímos, consequências às vezes de processos de culpa, de sofrimento que a gente traz do passado, é uma expiação. Mas passar por ele simplesmente não significa que nós estejamos reparando. Reparar, então, é modificar, é transformar aquela condição numa condição melhor. É procurar se estabilizar, é procurar algo que faça com que nós saiamos daquela condição que nós nos encontramos, através do nosso esforço, através do apoio externo, mas especialmente de dentro para fora. Nós temos, por exemplo, na Casa Espírita, o passe, a água fluidificada, os estudos, as palestras, mas somente ir tomar o passe. É importante, muito importante, nos ajuda muito, a água fluidificada ajuda muito, o Evangelho no Lar nos ajuda muito, a palestra nos ajuda muito, mas se nós não nos modificarmos, a gente fica esperando que a solução venha de fora para dentro. A gente fica esperando que a casa faça por nós, que o passista faça por nós, que o benfeitor faça por nós a tarefa que cabe a nós cumprirmos. Arrependimento, expiação e reparação. Outra questão que muitas vezes é levantada é na questão da expiação. Mas então, se ela é uma consequência natural do meu equívoco, eu terei sempre que passar por aquela doença, eu terei que passar por aquela imperfeição com a consequência natural na próxima reencarnação, eu preciso sofrer, como a gente fala? De forma alguma. Quando nós lemos o Código Penal da Vida Futura, uma das coisas mais interessantes que a gente observa é, na realidade, a misericórdia divina. Porque o Pai é tão bom conosco, é tão amoroso, primeiro que Ele nos dá a lei da reencarnação. A possibilidade de nós errarmos e retornarmos para apagar aquele erro. A possibilidade de errarmos, às vezes, muitas vezes, e pagarmos em suaves prestações, quando estivermos prontos, preparados para enfrentar as consequências naturais. Porque nem sempre a gente vai expiar o sofrimento de uma encarnação passada. Às vezes a gente encarna várias e várias vidas, se preparando para passar por uma situação muito difícil, porque naquele momento o espírito está preparado para enfrentar. Ninguém recebe uma carga maior que possa carregar. É outra coisa que a gente passa a entender que tudo que nos ocorre, tudo que a gente está passando, a gente pode sim enfrentar e a gente pode vencer e a gente pode conseguir mudar, então, através daquela dor, porque a dor nos chama, então, a um melhor entendimento da vida, nos chama a reflexões, nos chama a mudança. Mas Kardec vai nos dizer no Código Penal que naquela expiação pode ser aliviada, que aquele sofrimento pode ser diminuído à medida que nós nos educamos. Porque a função da justiça divina não é punir aquele que errou, não é punir aquele que cometeu erros, não é punir aquele que deixou de fazer algo de bom. A função é educar o espírito. Então, à medida que a gente se educa, a expiação fica mais leve. Mas alguns dirão assim, mas eu vou desencarnar daquela doença, não tenho como melhorar. Você melhora sim, você diminui o sofrimento. A dor diminui. Os estudos mostram que quando a gente tem um pensamento positivo em relação à doença, ainda que seja uma doença terminal, o sofrimento é menor. O sofrimento, a dor é menor. A forma como a gente vai emanar para os nossos familiares alivia também a dor deles ao ver o nosso sofrimento. Em todas as outras condições também. À medida que a gente se educa, à medida que a gente trabalha, a gente se afasta da nossa expiação. A gente alivia, porque como ela não é punitiva e a gente está se educando, a gente não precisa mais passar por aquela condição. Se ela é uma condição natural da nossa imperfeição, à medida que a gente se aperfeiçoa, que a gente melhora, a gente não precisa mais passar.
E a justiça divina possibilita isso durante a encarnação. Então a gente se arrepende, a gente expia e na reparação, fazendo bem, a gente vai aliviar também a nossa expiação. Tem uma obra muito ilustrativa que vale a pena ler e é excelente, do Chico, do espírito André Luiz, então da obra da série André Luiz, que é o livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação é um desdobramento quase do Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno. E ele traz vários casos mostrando os débitos, a forma como nós lidamos com a nossa condição, espíritos que se arrependem no plano espiritual, que decidem, vou fazer tudo diferente, chegam aqui e acabam realizando realmente o que decidiram, passam pela expiação. Alguns fogem da responsabilidade, alguns ficam estacionados, alguns se comprometem ainda mais, outros aliviam o débito, porque através da reparação, através do amor, através de todo o bem que fazem, eles então criam condições para que outros espíritos também, que têm débitos com eles, se unam a ele, fazendo com que os débitos do passado, o ódio, o rancor, a mágoa e o sofrimento se transmutem no amor. Um caso que nós gostaríamos de comentar hoje é o caso que chama-se débito aliviado, o caso de Adelino Corrêa. Mas uma coisa antes que vale a pena lembrar, porque a gente diz assim, mas eu não tenho ódio, eu não brigo, eu amo meus filhos, eu amo meu esposo, então eu não estou contraindo débitos. Olha que interessante. Nessa obra, o instrutor do livro é o espírito Druso. E Druso vai dizer a Hilário André Luiz a seguinte frase: quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Aqui ele chama a atenção de André Luiz para muitos espíritos, para os espíritos dos livros, mostrando que não são espíritos maus, não são espíritos que fizeram tantas coisas ruins ou que se equivocam de forma intencional. São espíritos que muitas vezes amam aqueles que estão à sua volta, mas um amor mal conduzido, mal interpretado, confundindo o amor com outros sentimentos, imaginando que aquele sentimento que tem sobre o familiar, sobre o filho, sobre o irmão, é amor, mas nem sempre é amor. Um casal, às vezes, que confunde o amor e, na realidade, é um ciúmes, confunde o amor imagina que seja o amor, eu não deixo ele fazer isso por amor, confunde com posse. Eu não deixo meu filho ir embora para estudar fora porque eu amo. Muitas vezes confunde aquilo com uma posse também. Então a gente passa a entender nessa obra e passa a observar também um pouco mais de como nós nos relacionamos com aqueles que estão dentro da nossa casa. Especialmente nesse momento em que a gente está sendo obrigado, de certa forma, a se relacionar mais próximo com os nossos familiares, porque a gente não pode sair tanto, e a gente passa a conviver mais com eles. E tem tido muita dificuldade de relacionamento, a gente lê pelo menos algumas notícias, apesar que a mídia gosta de passar somente notícias ruins, que existem muitas dificuldades nos casamentos, nos relacionamentos, porque as pessoas, por ficarem presas com aquele familiar e não tendo como fugir, são obrigadas, de certa forma, talvez pela justiça divina, a conviver e a observar com quem eles convivem e a se observar a conduta que eles possuem com aqueles que convivem dentro de casa. É uma bela oportunidade de reajuste, de reparação. Todo o grupo familiar se arrependeu, reencarnou junto. Cada um vai ter a sua expiação, de acordo com a natureza da falta no passado.
Mas isso não define que nós não teremos que retornar em outras encarnações, ou não define que a gente esteja se amando, ou não define que a gente esteja reparando um erro. A reparação é a forma como a gente conduz o nosso amor, a nossa paciência, o nosso carinho de coração realmente, abrindo a nossa alma dentro desse grupo colocado, especialmente unido, imantado por dificuldades do passado. E nós gostaríamos de comentar então sobre o caso de débito aliviado, o caso de Adelino Corrêa. Adelino Corrêa, nos conta André Luiz, era um espírita. André Luiz, Hilário, Druso vão até uma casa espírita e os espíritos vão visitar uma casa espírita, Adelino encarnado. E o Adelino naquele dia fazia uma palestra, falava sobre o evangelho, as pessoas iam às lágrimas, os espíritos ali desencarnados também ouviam e se emocionavam. E Adelino aparentava ser um homem de meia idade, com roupa simples, e possuía na face uma espécie de eczema, umas manchas avermelhadas que, de vez em quando, brotavam pequenas gotículas de sangue. Ele tirava um lencinho e secava de vez em quando. Enquanto eles estavam ali, ouvindo Adelino, emocionados, porque ele falava muito bem sobre o Evangelho, mas principalmente colocava emoção, colocava sentimento, colocava realmente o amor naquelas palavras de Jesus, vem primeiro um rapaz falar com os benfeitores, dizendo: olha só, nós precisamos ajudar Adelino, vocês precisam ajudar ele, porque ele se encontra em condições financeiras muito difíceis. E ele ajudou a minha mãe encarnada, porque quando ele estava indo para casa, a minha mãe passando fome, eu então o inspirei a auxiliá-la. E ele, ouvindo aquela inspiração, uma vez que encontrava-se conectado com os benfeitores, pela vibração positiva que emanava, pelo equilíbrio dos seus pensamentos, ele se liga àqueles benfeitores, escuta o chamamento do rapaz, tira tudo que ele tinha no bolso, compra alimento e leva àquela família. Porém, era o dinheiro que ele tinha para levar para os seus filhos. Adelino tinha 3 filhos, uma menina que era de sangue, e tinha mais outros 2 filhos que tinham sido adotados, que eram inclusive de pele negra. E ele então convivia com aquelas 3 crianças sozinho, porque a mulher havia o abandonado. Então, numa situação bastante difícil, doente, porque possuía aquele problema de pele, com 3 filhos, passando por dificuldades financeiras, e ainda assim tirava todo o dinheiro do bolso para auxiliar. Ainda assim, sempre ia à casa espírita, trabalhando, auxiliando, consolando muitos daqueles que necessitavam menos consolo do que ele. Mas ele estava trabalhando pelo bem. E mais uma vez, então, enquanto eles conversavam, chega uma outra senhora, era a mãe de Adelino Corrêa, desencarnada, que também pediu auxílio ao filho, dizendo que o filho passava dor, um sofrimento, uma condição orgânica difícil, devido àquela doença que encontrava-se de pele, que às vezes aumentava e às vezes diminuía na sua pele. E aí eles aliviam, eles acalmam a mãe de Adelino Corrêa, que se encontrava desencarnada, e diz que ele estava sendo bem assessorado, que ele tinha muitos amigos espirituais, que ele havia angariado durante sua vida muitos irmãos que procuravam interceder por ele. Mas começa a contar André Luiz, para o melhor entendimento do caso, a encarnação passada de Adelino Corrêa. Retornando à encarnação passada, eles vão encontrar Adelino Corrêa, então, que se chamava Martim, e o pai se chamava Gaspar. Gaspar era um dono de fazenda na época dos escravos, e era um homem muito rude, e que abusava das mulheres cativas e tinha filhos com ela e os abandonava. Ou separava os filhos ou mandava para que fossem embora. Não era casado e tinha esses relacionamentos forçados com essas moças que eram escravas. Depois de um tempo, uma dessas moças acaba engravidando dele e tem um filho que se chama Martim. Martim é agora o Adelino Corrêa. Então nasce essa criança mestiça da pele negra e ele, Gaspar, que era branco,
E a mãe de Martim morre ao parto, essa cativa. E morrendo no parto, então, Gaspar, observando aquela criança, se enternece e acaba levando para casa e o toma como filho legítimo, inclusive assinando, o registrando em cartório, para que ele também fosse herdeiro de suas posses. E passa a conviver com aquela criança como um filho legítimo. E eles eram muito próximos, espíritos muito queridos que viviam juntos e faziam tudo, pai e filho sempre juntos, sempre unidos, educando. Ele passa a trabalhar com o pai, a cuidar da fazenda, a fazenda progredia muito, mas o pai Gaspar tinha mais ou menos 40 e poucos anos, estava na hora de casar. E ele então vai para a cidade durante um tempo e acaba retornando à cidade com uma noiva. Martim já tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, Gaspar uns 40 e poucos anos de idade, e a moça tinha a idade de Martim. Maria Emília se chamava a moça. E quando ele olha para aquela moça, ele se apaixona, coloca os olhos na noiva do pai e se apaixona. E ela também, Maria Emília, que era uma moça um tanto difícil, de temperamento difícil, também coloca os olhos sobre ele e se apaixona. E agora, olha que situação difícil. O filho se apaixona pela esposa do pai. E o pai, quando tinha que fazer uma viagem, então os dois se aproximavam cada vez mais. E eles passam a ter um relacionamento amoroso. E passam a criar viagens, passam a dar desculpas para estarem cada vez mais juntos. Porém, quando o pai retornava de viagem, quando o pai melhorava das suas crises, que ele possuía às vezes do fígado, ele então tomava a sua esposa como legítima esposa e ficavam juntos. E Martim não podia ficar com ela. E aí os dois começam a tramar uma ideia para ficar juntos. Como, que forma eles poderiam permanecer juntos, uma vez que ela era madrasta dele? E eles decidem então assassinar o pai. Ele decide assassinar o pai junto com Maria Emília. O pai, em uma dessas crises que ele ficava de cama, eles chamam 2 capatazes da fazenda, que eram muito próximos a ele, e combinam para que esses capatazes colocassem fogo nele, derrubassem cera e colocassem fogo enquanto ele estivesse bastante doente e dormindo. Dá uma soma de valor a eles e manda dizer a eles que eles colocassem a culpa em escravos que tivessem fugido. Os 2 capatazes assim procedem, colocam fogo e o pai morre então queimado. O espírito, quando se desliga do corpo, imediatamente, muito revoltado, passa a obsidiar, passa a acompanhar o espírito de Martim encarnado. Espírito desencarnado do pai passa a obsidiar o filho encarnado. Raiva, muito ódio daquele que havia tirado a vida. E Martim, então, toma Maria Emília como sua esposa. Porém, durante todo o período de tempo em que ele permanece encarnado, ele não conseguia conciliar o sono, ele não conseguia encontrar felicidade, ele trabalhava muito, a moça, Maria Emília, era muito difícil. Eles vão para a Europa durante um período de tempo para tentar esquecer um pouco. A gente viaja para tentar esquecer, a gente tenta fugir, mas a gente leva a nossa consciência junto e a nossa consciência não pode ser enganada. E aquele espírito ligado a ele faz com que ele passe por grandes perturbações, retornam à fazenda e depois de um período de tempo Maria Emília morre e ele acaba desencarnando também. Quando ele desencarna, o espírito de Gaspar, seu pai, faz com que ele passe por muitos padecimentos no plano espiritual, até que ele, arrependido do ato que ele cometeu, retorna para uma nova encarnação. Arrependido, vocês lembram dos 3 passos? O primeiro é arrependimento. Então ele se arrepende no plano espiritual e retorna. Retornando, então, ele vai passar por grandes dificuldades na questão financeira, na questão material, porque ele teve abundância na encarnação anterior e não soube usar. Ele passa, então, por esse eczema na pele,
que era uma doença que parecia fogo, consequência do ato que ele havia cometido em relação ao pai, de colocar fogo no pai. E aquela doença não aumentava, porque na realidade, como ele fazia muito bem, aquela doença que era para se espalhar por todo o corpo, estava limitado à face e alguma outra parte do pescoço. Aquela doença que poderia ser muito pior, aquela expiação, que poderia ser muito mais difícil para o Adelino Corrêa, era aliviada pelo bem que ele fazia. Ele possuía 3 filhos. Uma menina, a menina que ele recebeu como filha era Maria Emília da outra encarnação, a madrasta, a mulher do pai, e depois que ele toma como esposa. Os 2 meninos negros que ele havia adotado eram os 2 capatazes que ele havia feito com que eles colocassem fogo no pai. Mas ainda faltava um espírito para o reajuste, para a reparação. Passam-se alguns dias e André Luiz, Druso, Hilário, Druso avisa que eles deveriam ir à casa de Adelino Corrêa uma noite. E assim eles vão à casa de Adelino Corrêa. Chegando na casa, então eles observam que tinha um espírito na porta da casa e outros espíritos dentro da casa, como se fossem espíritos guardiões. Porque toda casa que tem o evangelho do lar, toda casa que tem amor, toda casa que emana positividade, aquela casa tem proteções magnéticas. E naquela noite seria uma noite muito especial para Adelino Corrêa. Adelino faz uma prece e vai dormir. Beija os filhos tranquilos, ele com grandes dificuldades financeiras, com aquela doença, mas que não aumentava. Mal sabia ele que ela poderia ser muito pior do que é, graças ao alívio que ele trazia para muitos, era o alívio da sua expiação. Ele então, dormindo, se desliga do corpo, como nós fazemos toda noite. Se desligando do corpo, ele vê imediatamente os benfeitores espirituais, ele vê a André Luiz, vê a Druso, vê a Hilário Silva, ajoelha-se, faz uma prece e retorna ao corpo físico, permanece dormindo até que batidas de porta ocorrem. Ele acorda no corpo físico e vai ver o que havia à porta. Abrindo a porta, havia uma criança que chorava muito dentro de uma caixa. Ele observa aquela criança, pega aquela criança no meio da madrugada, olha para um lado da rua, olha para o outro lado da rua para ver se alguém se encontrava, para ver se encontrava a mãe daquela criança e começa a pensar o que fazer com aquela criança. Se fosse nós, o que nós faríamos? 3 filhos, dificuldades financeiras, doentes, sem a esposa, sem uma perspectiva de futuro melhor, de alguma comodidade, de alguma tranquilidade. Ele observa aquela criança. Ele poderia levar aquela criança para adoção, mas quando ele pega aquela criança no colo, a única coisa que ele diz é: meu filho, meu filho. Aquele espírito daquela criança era o pai que retornava. Então, essa passagem de débito aliviado, do ação e reação, nos mostra que todos nós, a cada dia, na rua, um mendigo, um morador de rua, um familiar que se encontra, uma criança que a gente vai adotar, é necessário lembrar que podem ser um irmão muito querido de outras vidas. Podem ser um irmão que nós tenhamos feito muito mal e que nos recebeu tão bem na outra encarnação. Pode ser um irmão que necessita. Pode ser um momento crucial da nossa reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Lembremos do exemplo de Adelino Corrêa, um trabalhador espírita com grandes dificuldades, sem esposa, com 3 filhos,
que decide ter mais trabalho, mais dificuldade, mas que se torna um alívio para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, auxiliando muito na sua escalada evolutiva. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, então, para que a justiça divina seja branda conosco à medida que nos esforcemos para compreendê-la e para colocar em prática o amor, arrependimento, expiação e muita reparação. Os 3 passos da justiça divina. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.